Salve guerreiros, Rigoroso na área, trazendo mais um vídeo de Arma Reforger. Hoje eu vou estar falando sobre a nova atualização 1.6 que está disponível no Arma Reforger experimental, em testes, e no futuro deve estar chegando para todos os players. Eu vou estar tratando hoje sobre o novo mapa que vai ser adicionado, como vocês já estão vendo aqui, Kogoyev, as atualizações, mudanças de modo de jogo, o que mudou, deixando minha opinião e fazendo alguns testes também que eu vou estar mostrando para todos agora. Então pessoal, aqui eu vou mostrar rapidamente aqui um site onde eles lançam as atualizações. Teve a 1.5, não vou estar passando, vou falar meio misturado com a 1.6 e algumas coisas mais importantes. Então a 1.6 aqui foi adicionado a nova ilha, né, que é o Kogoyev, que é o novo mapa. Mudou aqui parte de pintura facial, alguns detalhes, né, o pessoal gosta de detalhe. Mudou as miras aqui camuflada. Também foi adicionado um efeito de vento aos projéteis, que vai mudar o combate. Eles estão testando ainda, tem umas coisas que estão mais ou menos que eu vou estar mostrando. O pessoal vai conseguir acompanhar. Aí agora em outubro, né, o pessoal tá lançando. Agora dia 22 de outubro, se eu não me engano, foi lançado a 1.48 com algumas atualizações. Tem uma parte ali do dano do personagem que eu vou estar mostrando para vocês, que é novo, que é dentro de Kogoyev. Foi adicionado, foi mexido também a parte de jogar a granada, o arremesso da granada. O modo comandante também está sendo testado. Eu vou estar batendo mais à frente aqui, sem enrolação, daquele jeito nosso vídeo de sempre, né? Sem enrolação aqui quando lançou o report de Kogoyev, mais ou menos um mês atrás. O que há de novo, aqui algumas fotos. Mas o melhor vamos deixar para o final e eu vou estar mostrando com mais detalhes o nosso mapa. Aí agora a gente vai lá para o Arma Reforger experimental. Então, pessoal, já estamos aqui no experimental, né? Aqui, ó, 22 de outubro, como eu falei, foi feito o último update. Aqui a gente já encontra um menu totalmente reformulado, com a adição de várias coisas. Aqui a gente consegue ver. Manteve o conflict que já tinha dos outros mapas aqui normal, tá? Game Master, que o pessoal já conhece. O manual de campo ele foi atualizado devido a nova atualização e novas funções. Se o pessoal quiser dar uma lida também, recomendo. A oficina não mudou, o multijogador não mudou também, mas a questão do nosso layout aqui. O que foi adicionado mesmo de novo, né? A parte aqui do conflito com o comandante, o QG, que vai ser o novo modo de jogo. Vai ter um comandante que a gente vai estar abordando um pouquinho melhor já já. Suporte aéreo, que tem algumas missões ali mais single player para quem gosta de pilotar. E já adiantando também, ficou mais difícil, tá bem mais difícil, mudou alguma parte da física, mudou, então o pessoal que é piloto aí talvez pode vir a estranhar um pouco. Eles estão testando e tá evoluindo, mas tem essa parte do single player que é para suporte aéreo, que você vai viver uma vida num piloto lá mais ou menos. Parte do treinamento tutorial normal, tem o Game Master com o Kogoyev que depois eu vou mostrar. Os cenários manteve e a parte da campanha que foi adicionada, que era uma coisa que a comunidade vinha pedindo. Ter essa campanha, a parte mais single player, offline, o PvE, foi adicionado. Eu vou estar mostrando para vocês aqui, ficou bem legal. Aqui tem as missões, pode ver que elas são bloqueadas. Vamos para a primeira missão. Então carregou aqui, está recebendo a nossa ordem de operações, nossa missão. Legenda, o pessoal quiser ler, deixar algumas partes aqui da missão. Então aqui a gente consegue já estar analisando a nova camuflagem aqui, né, novo uniforme das forças especiais. Consegue verificar a nova camuflagem também. Aqui é a nossa campanha. Tá preparando para ir para a missão. Só que esse deslocamento aqui a gente tá levando supply. Chegando perto da posição, detalhe as armas. Ó, eita cara aí. Pode ver a tropa que ela é emboscada. E esse helicóptero vai cair. Caindo aí, o Kogoyev, onde era a missão. Parte do detalhe bem legal. Ó, detalhe do machucado no personagem. Pô, esse jogo é muito lindo, rapaziada, muito lindo. Então pode ver, ó, consegui me esconder. No princípio só eu sobrevivi da queda. Ali já são russos. Russo não, né? Pessoal da União Soviética da época. Guerra Fria. E a partir daqui vai desenrolar o nosso modo campanha. Daí desenrola, tem as missões ali, o modo campanha para o pessoal que gosta. Então aqui a gente já abriu o nosso modo conflict, né?
o comandante, no início mantém igual. Escolha minha facção, tranquilo. Aqui a gente já começa a perceber algumas mudanças. Podem ver que tem o comandante, que não tem ninguém, vai ser só um. Tem uma certa divisão dos grupos aqui, ó, que eu posso estar escolhendo assalto, reconhecimento, antitanque, engenharia, transporte. É uma tentativa de tentar dividir um pouco ainda, mas continua sendo aquele sandbox, que é do Arma Reforged, do próprio Arma, um jogo bem aberto, bem livre. Aqui eu consigo escolher as classes, posso ver que ela vai trocando supply, os preços, mas eu consigo ir no arsenal e montar meu loadout tranquilamente, enquanto a gente vai nascendo bem. Não fica como se fosse que nem um squad que já vem com aquele loot estabelecido, com o GC montado e tudo mais, não. Ele continua tendo a liberdade do Arma Reforger, mas ele está tentando organizar um pouquinho mais com essa parte do comandante e tudo mais. Aqui eu consigo vir no posto de comando, consigo me voluntariar. Como só tem eu de comandante, já vou direto, senão vai ter uma votação da equipe ali para aceitar. Entrando na tenda aqui a gente começa a perceber algumas alterações. Aqui já aparece a interação da logística. Então agora eu consigo fazer logística com os bots. Olha, eu tenho minha main aqui. Para obter sinal para os outros lugares eu vou ter que fazer minha antena, obviamente. Todo mundo sabe jogar, mas eu consigo dar alguns comandos. Exemplo de ressuprimento da base, eu clico aqui em cima, na parte logística, eu consigo estabelecer até 3 prioridades de ressuprimento da base e o limite de suprimentos. Então, eu voltei a IA me ajudando para fazer esse ressuprimento. Até para deixar aquelas bases mais importantes nunca fiquem sem, né? Às vezes no PVP ali mais frenético, o pessoal vai nascendo e esquece de fazer o supply. Vai ajudar o pessoal da logística e ajudar até os próprios players ali para manter a impulsão no ataque, né? Aqui também a gente tem a parte de suporte de combate, que a gente vai ter vai conseguir dar algumas ordens, né? Podem ver que aumentou a parte da interação, eu consigo pedir apoio, mandar estabelecer uma base, exemplo, estabelecer uma base aqui. Se o círculozinho estiver vermelho, é porque eu não consigo estabelecer, está muito perto da base, está muito perto de alguma base. Aqui eu consigo estabelecer base. Consigo dar comandos de defender. Consigo dar um comando, deixa eu ver aqui, estou aprendendo ainda, bastante coisa nova, o pessoal vai ter que ir aprendendo, se acostumando, né? Não tem tanto tutorial, tanta coisa nova, mas a gente consegue ver, eu consigo marcar para o pessoal fazer um recon. Eu quero atacar essa base aqui. Consigo estabelecer um objetivo de ataque. Aí eu não sei exatamente aqui. Eu vi aqui que parece que eu não sei se é o líder do grupo que vai aceitar ou o comandante que vai estabelecer os grupos que é para atacar essa posição. Eu tenho meu grupo de recon, quero que o comando errado. Ação, quero que o meu grupo de recon faça um recon aqui nessa posição, né? Posição elevada para verificar a cidade. Então eu vou conseguir trazer um pouco dessas ordens. Com essas bases secundárias aqui que eu vou conseguir montar, eu consigo aumentar o meu sinal, tá? É tipo Everon. Everon teve aquelas bases secundárias que era bem próximas das bases principais que não tem mais esse novo modo. Exatamente para estimular que o comandante crie essa estratégia e o time jogue junto e consiga criar essas bases alternativas em um lugar que ele quiser. Então vai ser móvel, né? Como que eu crio essas bases? Com um caminhão de construção e supply. Consigo construir o que eu quiser. Aqui também tem uma opção de operações, que é voltado para a parte de comandos. A gente vai aprendendo aqui coisa nova. Nosso mapa, né? Goiás, estamos aqui com o Goiás. As bases principais são 5 bases a ganhar. É maior que Island, menor que Ever. Então promete ter um PVP bem frenético. Posições altas, baixas. Aqui eu vou só construir rapidamente aqui. Vou mostrar o arsenal, como que ele tá. Pronto, o arsenal montado. Pode ver que precisa ter o nível aqui para pegar as coisas. Também o que foi adicionado aqui. Aqui em cima agora aparece minha patente. A parte do piso mantém normal. As mochilas. A parte de patente que já tem no Vanilla. Um pouco diferente do servidores com mod. E foi adicionado esse SMC. E ele é tipo como se fosse um limite de... Tipo, ó, quando eu for pegando supply aqui, ele vai diminuindo. E quando eu chego nesse limite, eu não consigo pegar mais nada. Então eu preciso ir subindo as patentes aqui no jogo para liberar esse SAMC.
digamos que é tipo o tanto de coisa que eu posso levar. Quanto mais alta a patente, mais coisa eu posso levar. Até para tentar deixar um pouco mais balanceado, digamos assim. Ou ter uma hierarquia no jogo. Tipo, aqui eu não consigo pegar o WoW. Eu vou dropando as coisas aqui. Eu não sei porque eu não tô conseguindo pegar o WoW. Ah, aqui consegui, ó. Custo 30. Nossa senhora, então... Ó, eu gastei toda essa pontuação. 65 pontos, digamos assim, que eu posso ir gastando dentro do supply. Então eu consigo montar um loadout com 65 pontos. É pra tentar deixar o jogo um pouco mais difícil. Aí a partir que eu vou sendo promovido, eu vou conseguir pegar mais coisas. Isso aí, nova atualização. Forte propaganda soviética que tem aqui no mapa, eu vou mostrar mais pra frente. E com o nosso caminhão de construção eu vou conseguir colocar o posto aqui. O posto de comando. Aqui, ó, o posto de comando eu consigo posicionar. Claro, aqui não vai poder porque ele só pode ser construído dentro da área para estabelecer base. Então, eu não vou sair fazendo base a culhão. Vai ter que ser uma posição onde o comandante deu essa ordem. E daí o time vai lá com o supply e o caminhão de construção e consegue construir uma base secundária e vai ter sinal e o PVP vai rolar. Então mais ou menos dessas mudanças é esse novo cargo, mais ou menos como vai ser esse combate, vai depender bastante da estratégia do comandante e a gente vai aprendendo com o tempo até aqui, questão dessa parte logística com a IA, a parte aqui também de suporte do combate, com as ordens, como que o público vai sair com isso aí, poder ter que seguir ordens, né? É um pouco diferente do tá acostumado com arma Reforged, porém, um simulador militar é o mínimo, né? Seguir ordens, tem um comandante ali, o que a Boêmia tá tentando deixar um jogo um pouco mais organizado. Que é uma das principais ali críticas, digamos assim, né? Às vezes até para os partidos demoravam demais por uma falta de organização, a ideia é tentar deixar um pouco mais organizado. Então essa parte do nosso novo modo de jogo já batemos, agora vamos para os testes, vamos testar. Então pessoal, já estamos aqui na posição que viemos aqui pro aeroporto, já montei as caixas aqui, vou mostrar aqui para vocês a roupa nova, que a gente falou, no coturno, camuflagem da arma e da mira da nossa M21. Não tem arma nova, não tem mira nova, é só a questão da camuflagem, questão de detalhe, nada que não seja realista, deixa o jogo mais bonito, mais detalhista. Pra quem é tipo assim que nem eu, gosta de detalhe, eu acho isso aqui muito maneiro, fica bem legal, ajuda até a camuflar realmente a arma. Aí temos a adição também de umas roupinhas mais... cadê? Pronto. É uniforme preto aqui para o pessoal da União Soviética. Farda nova também. Eu vou estar mostrando a parte do RPG 22 que foi adicionado quando for fazer o teste com o vento, né? Foi adicionado o vento. Foi adicionado o RPG 75 também para os bots. Mesma coisa a questão de roupa, foi adicionado uma roupinha nova aqui, beleza? Lançadores. Vamos fazer alguns testes agora aqui, já vimos a parte das roupas, né, e tudo mais. Vamos ver a parte agora, deixa eu guardar minha mochila aqui. Tem muita coisa. Aqui vamos para a parte das metralhadoras montáveis, que é um negócio legal, uma parte de equipamento aqui no final. Consigo montar metralhadora, consigo montar morteiro, consigo fazer saco de areia também, consigo construir, bem legal. Aí aqui fala o que precisa dar pá e no mínimo 4 sacos de areia para cavar. Eu consigo fazer uma proteção, legal isso aqui. Tá mostrando a questão da mochila, uma mochilão aqui, da metralhadora. Eu vou precisar da metralhadora em si, ou do morteiro, e bipé e placa base. Para quem já foi militar sabe muito bem o que eu tô falando, sabe que é bem pesado também. Eu vou vir aqui, vou dropar a mochila da ponto .50. Preciso do bipé, isso aqui é bom. Ou eu vou ter que fazer em veículo, com um veículo, ou eu vou ter que fazer em canga, né? No mínimo em canga. Ideal em 3, porque não consigo levar a metralhadora e a munição da metralhadora em si. Sem pá. Vou pegar a pá que eu esqueci. Vou pegar um pá. Dropei as mochilas, uma do lado da outra. Vou vir com a minha pá e eu consigo posicionar minha metralhadora com a pá da mesma maneira que eu consigo cavar e descavar ela da posição. Quem não estava sabendo ainda. O problema, ela vem sem munição. Ó, sem munição, não consigo atirar. Então, ou eu vou ter que trazer um veículo, ou eu vou precisar de um terceiro integrante. Pegar minha mochila aqui no carro.
Vou precisar de um terceiro integrante para levar munição. Ela é muito pesada, 15 munições, 15 kg o tamanho do cofre. Eu tô com a maior mochila aqui ó, do jogo e cabe 2 cofres só. O boneco já não consegue nem correr. Eu chego na metralhadora como se fosse um veículo com inventário e arrasto para ela. A partir daqui eu consigo carregar. Detalhe que não tem animação da carregamento ponto .50, não foi adicionado, ficou bem no limbo, meio estranho. Conseguindo aqui a gente consegue ver o detalhe novo coturno, até o desgaste do coturno, detalhismo lindo do Reforge. Pronto, carregado. Nosso ponto .50. Aí com munição foi adicionado agora na última atualização do dia 22 agora de outubro. Eu consigo destruir. Isso mesmo, consigo destruir. Deixa eu ver, posicionar C4. Consigo destruir essas posições aqui com as metralhadoras. Essa aqui serve para tanto para a soviética quanto para americana. Antes ela não destruía, agora com a nova atualização eu consigo destruir. Vamos fazer o teste aqui. Com a carga C4 eu consigo destruir a posição da metralhadora montada. E ela fica inutilizável. Bem legal também essa parte. Foi atualizada a destruição de cenário. Antes, quando o exemplo caísse um prédio, que nem tá esse aqui, às vezes algumas coisas ficavam voando, garrafa d'água, papel. Eles mexeram um pouco, mas não tá 100%, porque às vezes ainda tá acontecendo esse tipo de bug. Agora a gente vai fazer um teste um pouco mais com a parte da balística, do vento. Também bem legal, que foi adicionado. Porém, eles estão ajeitando. Estão ajeitando porque algumas coisas não estão tão legais. Eu vou mostrar por que agora. Ó, vou colocar o vento aqui de início no máximo. Pra vocês verem. Vento leste. Pronto, ó. Eita, carai. Ó o barulheiro do vento já. O vento no máximo. Larva mexendo. As nuvens também. Então aqui eu tô atirando em torno de 150 metros nesse primeiro. E o de lá é uns 400 e um quebradinho. Vamos ver se vai dar uma diferença do vento. Acerto, acerto. Tá, tudo aí, mais ou menos é as distâncias que a gente vai ver do combate, né? Virando seus 150 metros, mais ou menos, e um pouco mais longe. Vamos ver se vai dar diferença. Dando bem reto. Errei. Impacto. Impacto. Então aqui com 400 metros eu já tô tendo que compensar um pouco mais. Mas é pouca coisa, nada que não dê pra acertar. Vamos ver aquele lá que tá. Aquele lá tá longe. Deve estar uns 600 e pouco, se eu não me engano. Vamos ver. Impacto, ó. Eita, HS, coisa linda. Então aqui a gente já tem que compensar. Tô tendo que mirar praticamente forte o personagem pra acertar o tiro. Tá? Tô aqui com a nossa sniper aqui, a M21 americana. Vamos pegar a M16, vamos ver. P4X também, que pode acontecer no combate. Curta distância bem tranquila. Vamos ver um pouquinho mais longe. Impacto. Ó, já tem que virar um pouquinho pro lado. Tá, então eu vou ter essa correção de tiro, principalmente com um tiro um pouco mais longo. Agora, uma das coisas que eu achei que não ficou tão boa, eles vão ter que atualizar, é a questão aos lançadores, que eu vou estar mostrando agora aqui, rapaziada. Então eu vou pegar o Lau. Faixa errada. Ventania. Vou pegar o Lau, que é 66mm. E vou pegar o RPG 7V1, que é 40mm. Tá? Não tem uma diferença tão grande, mas são parecidos. A gente vai ver o impacto. Eu vou mirar bem reto. Vamos ver o que vai acontecer. Leve, deslocou bem pouca coisa. Vento no máximo 150 metros. Agora vou dar o tiro com RPG. Vou mirar reto. Vamos ver o que vai acontecer. Isso aqui que talvez vai ter que ser ajeitado. Parece que tá dando um tiro de trivela. Tá? Eu vou mostrar agora para vocês vão dizer que eu tô maluco com o RPG 22 também foi adicionado. RPG 22 72mm e o RPG normal a gente já está acostumado seus 70mm. Tá quase idêntico. Vou mirar bem reto ao centro do lave. Vamos ver se vai ter alguma diferença. Praticamente reto, 150 metros, sem muita interferência. Descartável, joga fora.
Vamos ver com a RPG agora de novo. Pra mostrar o que tá acontecendo. Vamos prestar atenção. Bem reto, que nem eu atirei com o outro RPG. E parece que eu tô atirando de trivela. Então fica um pouco mais ou menos estranho. Dei uma pesquisada, vi vários vídeos da gringa, vi alguns vídeos também só falando questão da munição. Porque ela é uma munição bem parecida, ela tem uma velocidade de deslocamento bem parecida também. Então não era para estar acontecendo tanto esse tipo de problema. Vamos tentar agora com uma distância um pouco mais longe, torno quase seus 500 metros. Eu vou atirar reto no lave. Vamos ver aonde vai parar o tiro. Eu tinha um certo conceito, não gostava de jogar com a mira, até porque ela dá zoom. Só que agora, com esse vento aqui, ela vai ajudar a calcular a minha compensação do tiro. Vamos dar o primeiro disparo. Olha aonde foi parar o tiro. Nossa, totalmente diferente. Vou ter que mirar bem pro lado. Lembrando que o vento tá no máximo. Vamos tentar corrigir para chegar mais perto. Ó, linda. Impacto. Então, olha o tanto que eu tive que direcionar pro lado. Uma coisa também mais ou menos estranha, o vento ele tá soprando de leste a oeste. Dá pra basear pelas nuvens. Porém, ele não tá deslocando para a direção do vento, ele tá deslocando em direção contrária. Se o vento tá indo para a direita, a munição deveria ir para a direita, não ir para a esquerda, que nem tá sendo, ó. Ela vai meio que sambando. Nem impacto, ó, já fumaceou o lave. Agora vamos pegar a 22 aqui de novo. Vamos ver se eu consigo acertar esse tiro longe lá. O máximo dela é 250, né? Vai ser bem mais difícil. E vai acertar na cagada. Mais ou menos aqui assim. Pode ver que ela vai. Cadê? Ela foi mais reta. Então, como que uma munição parecida ela tá tendo tanta diferença, né? O fuzil a gente viu que tá tranquilo. Agora essa questão aqui dos lançadores realmente ele tá... Cadê? Ele tá um pouquinho meio ambíguo aqui, que eu acho que eles vão atualizar, talvez até demore um pouco pra vir a atualização por causa disso. A ideia de vir a atualização seria agora pra a parte de 90, vamos ver se vem. Tá? Vamos ver aqui no meu memento o que falta. Arremesso de granada também mudou. A granada ela tá... Bora, filho. Tá querendo equipar a granada? Tá louco esse jogo aqui? Dropa aqui então. Aí foi. Então a granada antes ela ia mais longe, agora eles mudaram um pouco a animação, ela tá até caindo um pouco menos, ó. Tirar. Pode ver que ela faz uma parábola menor. E não vai tão longe que nem era antes. Vamos ver se consigo acertar lá em cima. Então, essa questão da tensão foi reformulado, mudou um pouquinho. Mas nada extremamente, né, extremamente forte. Vamos fazer um teste aqui com meio vento, metade da velocidade do vento, coisa rápida para mostrar para vocês a diferença. Vou colocar o vento em 7 metros por segundo. Mirando reto a torno de 150 metros. Já teve pouca diferença. Consigo acertar. Vamos ver um tiro um pouco mais longo, o que vai acontecer. O que vai regular essa parte do vento? Não sei dizer para os senhores, não foi falado. Estou mais ou menos perto. Deixa eu ver com 22. Eu não consigo medir, seria interessante, que nem já tem no Arma 3, adicionar questão do medidor por vento. Também a gente teve as munições adicionadas aqui, aproveitando para falar. Essa perfurante aqui, que ela é essa maior, né? Ela é para perfurar blindagem, é 105mm, é mais pesada, né? Começar mais o tiro, é a HIT de 93 e a normal de 70mm, que é o que a gente está utilizando. Legal. Só fazer um teste aqui com o RPG 22. Metade da intensidade do vento, vamos ver o quanto que vai oscilar o nosso disparo. Vamos compensar um pouquinho mais, região de por aqui. Vamos ver aonde que vai cair o tiro.
Foi praticamente reto. Praticamente reto. Então, quando o vento estiver bem forte, ele tá dando uma diferenciada grande, digamos assim. Agora, mais ou menos um meio vento já tá um pouco mais tranquilo. Quero mostrar a parte das minas aqui também. Aqui eu já consegui ver, eu já deixei aqui spotado pra ficar. Pra vocês verem. Aqui, ó. Isso que eu quero mostrar. Se eu chegar pertinho, que essas aqui são as minas antipessoais, eu consigo desarmar. Consigo desarmar, colocando a presilha ali na mina antipessoal. Consigo também estar armando elas. Pode ver que elas são pequenininhas. Isso aqui vai dar pra fazer várias maldades. Colocar no meio do mato. O pessoal vai colocar nas casas pra fazer segurança, né? Spotar inimigo. E com o disparo eu consigo destruir ela. Vamos ver se eu morro de perto se eu explodir ela. Explodiu. Não aconteceu nada. Tranquilo. Também foi adicionada. Deixa eu ver. Ah, também um negócio que eles falaram que foi adicionado é o capacete sair voando dos inimigos. Mas ele fala que tem que ter uma angulação e o disparo correto. É isso, vamos colocar um inimigo aqui rapidamente. Tá com o capacete. Não sei se vai ser específico de algum calibre. O nosso vídeo já tá ficando longo aí, tem muita coisa pra mostrar, hein, rapaziada. Eu vou deixar por capítulos pra ficar mais fácil. Até pra facilitar. Fazer só mais um teste aqui. Pegar uma munição que é mais forte. É, bote safado, hein? Ah, nossa, mas eu tenho que tomar muito tiro pra sair voando o capacete, que isso? Vai Narnia. Ah, que legal. Eu consigo equipar o capacete do personagem, manter a animação, mas tem que dar vários tiros pra sair voando, mas detalhe legal. É parecido tipo com o Hell Let Loose, que quando sai voando o capacete dá aquele barulho. Agora a gente vai fazer um teste aqui do campo minado rapidamente, que só pra... Todo mundo fez, eu quero fazer também só pra ver se alguém realmente vai passar vivo ou não. Tem um campo minado aqui e eu vou mandar eles atravessar. Pra trás, filho. Isso. Venha para cá. Vamos ver como que vai ser. Vamos vendo. O primeiro já foi de Vasco. Nossa, morreu o comandante logo, do primeiro. Só não vai saber mais o que fazer. Ó. Caraca, morreu o comandante. A tropa traumatizou. Mano, mais audaz assume, negão. Bora. É, mais audaz assume. Vamos ver se eles vão mover. Diz que a IA ela melhorou. Ela já tinha sido melhorada, né? Ela já tava conseguindo desbordar, mas aqui a gente já plotou algo que acontece. Ela se perde. Ah, tá. É que ele tava desmaiado, o comandante não tinha morrido. Agora que vai morrer geral. Por isso que eles não estavam executando nenhuma ordem. Nossa, o comandante tá com azar, hein? Segunda vez. Quero matar ele, quero ver o que vai acontecer. Eles estão movendo. Morreu. Nossa senhora, o personagem voando. Maneirinho, ó. Morreu mais um. Nossa, não vai escapar ninguém. Esse aqui já tá machucado, morreu. É. Comprovado que a infantaria não consegue passar no campo minado. Vamos ver se faltou alguma coisa a mais. Os sinalizadores agora. Fechar a nossa parte dos testes aqui. Vamos colocar para de noite. Cadê o horário? Noite. Mostrar os sinalizadores. O pessoal já deve ter visto. Ele fica no... O pessoal tá morrendo ali ainda. Ele fica no slot da pistola. Vamos ver como vai ficar a iluminação. E eu preciso reequipar ele. Vou lançar logo dois aqui para ver como vai ficar. Ele vai uma distância consideravelmente segura também para eu estar utilizando ela. Ver o tanto que vai iluminar esse HUD. À medida que ele vai caindo, ele vai intensificando, mas ele ilumina uma parte bem boa.
Principalmente pro Vanilla, que não tem Night Vision, vai... É algo que vai ficar bem legal. Vai spotar os inimigos, ó. Detalhe, ele vai, uma hora ele, já ele para. Ó, o primeiro já parou, o segundo continua iluminando, vai ficando fraco, ó, iluminou bem a mata. Bem legal e acabou. Nossas atualizações do Arma Report, peço pro pessoal, espero, né, que o pessoal esteja curtindo o vídeo até agora. Já comenta, já deixa o like, interage. Se faltou alguma coisa também peço desculpas, é muita informação. Estamos voltando aí, é muita informação. Mas tentei trazer o geral aqui, o mais importante, que me chamou mais atenção, principalmente a mudança do modo de jogo. É algo que vai mudar bastante coisa e vai ficar bem legal. Agora a gente vai pro nosso tão esperado novo mapa, né, do Arma Reforged. Vamos para passear um pouco por Kugoyev. Bom, pessoal, já estamos aqui no Kugoyev, então já saímos na porção mais alta aqui, que é nesse morro aqui do Bob Day. Me perdoe meu inglês, que não é muito bom. Aqui vai ter uma torre de rádio, que vai distribuir bastante sinal pro mapa. Eu consigo ver que é uma posição bem alta. Vai consigo ver praticamente todo o mapa daqui. Então vai ser bom até para alguns snipers, conseguem ver questão das cidades e tudo mais, conseguem enxergar, bem legal. Posição bem alta. E provavelmente vai ter um PVP bem forte aqui por ser uma posição muito importante. Tem construção aqui embaixo. Kugoyev ele é um remake, né? Do Arma Cold War Assault. Ele tem principalmente essa parte soviética, a propaganda soviética bem forte, porque por ele ter sido um centro militar soviético. Ele é localizado na região do Atlântico, é bem parecido com Evron. Ó, aqui a gente já consegue ver a parte da propaganda aqui parte do comunismo, consegue ver, ele tem muita propaganda. Vou entrar numa das casas aqui para ver a propaganda. Ensinando questão de uniforme, ensinando a marchar, propagandas aqui. Isso aqui é uma foto de verdade, deve ser alguma coisa talvez dos desenvolvedores. Colocaram a AK-74, desmontagem. Tá louco o negócio aqui. Aí, ó, a desmontagem, sei lá qual escalão que é isso aqui, desmonta toda a arma, o nome das peças, bem interessante, muito detalhista, né? Aquele bom e velho detalhe do nosso Arma Reforged, né? Ele é parecido com o Evron, só que é mais voltado para a época do outono, como a gente consegue ver aqui as árvores. Então é uma vegetação um pouco mais diferente, tem novos prédios, novas texturas. Detalhe da tinta, da sujeira, dos cômodos. É extremamente detalhista nosso Arma Reforged, né? Como a gente já sabe. Isso aqui é coisa linda. Linda, 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 linda. Tem a parte muito da exploração do minério também muito forte. Vou mostrar aqui pra vocês. Tem o porto aqui, né? Exploração do minério muito forte, do carvão. A destruição também do lugar, ó. Devastação, questão de cor. Tem também algumas partes que vai ter algumas cavernas. Elas não são muito grandes pelo que eu vi. Não sei exatamente o local. Aqui tem isso, ó, isso aqui tem um hospital. Vamos ver como tá aqui, ó. Mais propaganda. Ah, isso aqui tem. Nossa, o escondidinho aqui, né? Escondidinho, bagunça. Foi adicionado alguns detalhes a mais aqui, tipo essas caixas, extintor, para deixar mais próximo da realidade. Esse aqui não tem propaganda, vamos ver se o próximo é igual. Já é diferente. Ferramenta de sapa, mais propaganda. Ó, bandeirinha, propaganda. Bem legal, bem detalhista. SVD. Tem as cidades aqui, ó. Parte das cidades é um pouco mais diferente, mostra muita parte de indústria também. Um mapa que vai ser, eu acho que vai ser bem legal. É conhecido da franquia também. Ele é maior que Arland e menor que Everon, então vai ter um PVP bem legal.
Era interessante que os Vanilas ele aumentassem para 128 players também. 64 fica... Né? Pra quem joga 128 vai jogar 64, parece que o mapa fica um pouco vazio. Ah, aqui a gente tem uma parte da... Um pouco mais da exploração. Achamos aqui, ó. Haha! A parte da... subsolo. Só que o pessoal não pode, não adianta se animar muito. Ó, tem uma parte do campo da campanha que se passa aqui. Só que não adianta querer se animar muito porque não são túneis grandes. Não sei se vai dar pra fazer muita coisa por isso aqui, se vai ser mais pela campanha ou só um pouco mais do detalhe visual. Ó, mais uma passeada no nosso mapa. Também tem as partes das... Vamos ver se eu acho aqui. Das águas térmicas também, que ela tem um veneno e pelo calor ela pode até matar o personagem aqui, ó. Ela fica borbulhando e o personagem morre se ficar muito tempo nela. Ó, nadei aqui, eita, já tá passando mal. Pode ver que tem essa animação na tela aqui também. Vamos ver o dano. E dá bastante dano. Só de eu nadar um pouquinho aqui, ó, capaz de desmaiar. Sobrou quase um quarto da vida. Então, senhores, recomendo não nadem na água fervendo, tá bom? Aqui tem ele fica borbulhando, saindo fumaça, a gente sabe que não pode entrar ali. Então, pessoal, o vídeo já ficou um vídeo bem longo, né? Muita informação, um vídeo bem completo. Eu espero que vocês gostem. Em questão de tutoriais também, eu vou deixar alguns links aqui durante o vídeo, na descrição também, ajudando o pessoal mais novato sobre as atualizações. Espero que tenham curtido. Tá? Pessoal que curtiu, já deixa o like também. Não é inscrito, aproveita para se inscrever no canal. E assim a gente vai trazendo mais atualizações, comenta também o que vocês viram de novo, o que faltou, o que vocês acham que vai estar legal, o que não vai estar. Beleza, rapaziada? Então até a próxima, obrigado quem ficou até aqui. Um abraço, tamo junto, fui!